Então, prazer, Rafael. Fala, Rafa. Paulo, muito prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho, pela independência audiovisual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com a Praça do Skate e a diferença da praça de antigamente e a praça atual. Bom, eu que agradeço nessa oportunidade de estar ajudando aí nesse trabalho, que eu achei muito interessante, muito bacana pelo que você me falou, né? Essa parceria com o consulado americano, não é isso? Isso aí. Então, bem bacana. Antes de tudo, parabéns por essa iniciativa, né? Bom, minha história com a praça começou lá pelo ano de 89, 90, foi a época que eu me mudei para Nova Iguaçu. Eu morava na zona sul do Rio, lá no Cosme Velho, e já andava de skate nessa época. Andava até bem, cheguei a ter patrocínios, né, fazia street, andava ali pelo Flamengo, Urca, Parque Guinle, uma época bem bacana. Então quando eu me mudei, logicamente já vim com o meu skate, né? Então quem gosta de skate, quando chega nos lugares já quer saber um lugar legal para andar. E pô, pra minha surpresa, a Nova Iguaçu tinha uma pista de skate, coisa que eu nem imaginava, porque até no Rio de Janeiro eram poucas as pistas que existiam lá, né? Nessa época existia a Urquinha, tinha o Ralph do Flamengo, tinha, falando de Zona Sul, tinha Lauro Miller, mas nem o Bowl do Rio Sul, por exemplo, existia ainda. Então, até na Zona Sul mesmo eram poucas as pistas. E pô, a gente sabe que a Baixada Fluminense tem todo um preconceito, né, para quem mora lá embaixo, assim. As pessoas têm preconceito com o lugar, então na minha cabeça jamais ia imaginar que Nova Iguaçu teria uma pista de skate para andar. Então a minha relação com a praça começou mais ou menos nesse ano, de 89, 90, essa época do início dos anos 90. E foi bem legal porque como eu já andava bem, né, andava direitinho, fiz logo amizade com as pessoas, né? As pessoas paravam até, algumas para me ver andando, era bem legal. Então assim, eu fiz amizade rápido. Então foi nessa época que eu conheci o Careca, o Tobias, o André Viana, o Roger eu já conhecia do Rio, mas era daqui de Nova Iguaçu. E aí foi firmando aquela amizade, né, Demetrios, enfim, uma galera que fez parte dessa história também. A pista, a praça em si, a pista continua sendo praticamente a mesma desde essa época, ela, desde que foi inaugurada em 76, passou por poucas intervenções, reforma mesmo, se foram duas, foram reformas que não chegaram a mudar o traçado dela, né, o desenho original, coisa que a gente sempre pensa em preservar. Mas a praça era diferente. A praça não era como a gente conhece hoje. Ela tinha um piso diferente, não tinha aquelas grades, estava bem abandonada. Eu tenho até umas fotos depois, se você quiser, que mostram isso também, dessa época. Nessa época a galera fazia um movimento chamado SOS Praça do Skate, né? Tentando revitalizar aquela praça. Tanto que quando o Bob veio, a praça ainda era de outro jeito. Se você prestar atenção nas imagens, ela era de outro jeito. E logo em seguida a visita do Bob foi quando rolou a reforma e ela ficou com a cara que a gente conhece hoje, né? Mas é isso, é por aí. E você não acha que a Bowl tenha mudado não? Até mesmo porque eu ando de skate, eu sei um pouco, eu entendo algumas coisas. Eu sinto uma diferença do Parque Madureira e da Praça do Skate, a Bowl da praça, muito grande, porque é muito esburacado, assim. É cheio de pedras, caco de vidro. E para quem está começando agora é até prejudicial, né? Porque pode se cortar e se machucar, muitas das vezes. Pois a gente está falando de épocas diferentes, né? O Parque Madureira ele foi já projetado para um tipo de skate que se anda hoje e com um projeto bem planejado, foi muito bem feito o skate park de Madureira. Nós vemos que são materiais de primeira e tal. E o que aconteceu com a pista de skate de Nova Iguaçu foi o seguinte, foi uma época que ninguém ainda tinha experiência de como se fazia uma pista de skate, né? Então ela já tem um erro de construção.
até onde eu sei, ela não tem ferragens. Ela foi feita quase que Com concreto. com só concreto, meio que cavado ali na terra e foi moldada ali. Então, assim, quando o Henrique Reina dá entrevista no documentário, ele fala disso. Ele fala, pô, a gente não tinha noção muito do que a gente estava fazendo. Então, sendo a primeira, ela já foi feita com alguns problemas no projeto original. Então, se você vê imagens já de um ano depois de pronta, você já percebe que ela já está começando a rachar. Aquela pista, ela tem um problema de estar cedendo aos poucos, né? Então, isso já é um problema desde a construção, né? Logicamente, eu não estou aqui para criticar o projeto em si, ou a execução, por conta disso. Porque, como foi a primeira, eu imagino a dificuldade que tenha sido para fazer, sem ter um parâmetro, né? Sem ter nada para comparar.